Olá, estamos falando direto de Valparaíso. Não, nós estamos aqui no Bexiga, em São Paulo, mas nós estamos falando com o Vitor Farinelli, correspondente do Opera Mundi, de diversos veículos progressistas brasileiros, lá em Valparaíso, no Chile. Tudo bem por aí, Vitor? Tudo bem? Olá a todos, olá Haroldo, olá espectadores da TV Ópera Mundi. Ô, Vitor, antes da gente começar, você precisou dar uma paradinha aí para fechar a janela, porque é a hora da manifestação. Já são 34 dias de manifestações sem descanso para o governo chileno. Como é que está isso? Como é que o governo está lidando com isso? Enfim, a gente tem um histórico de manifestações muito violentas e há uma tentativa de negociação em andamento que tem tudo isso. Eu queria conversar com você para a gente sentir daqui de São Paulo, a gente que acompanha muito de perto o que está acontecendo no Chile e toda a América Latina, porque para complicar ainda, no meio dessa agitação toda que vive o Chile, a América Latina tem outros focos de rebelião, de tensão, de confronto. Mas hoje, como é que está o dia aí em, no Chile, em Santiago e aí em Valparaíso, onde você vive? Olá, então, bom, vamos começar com as manifestações. Esse é o 34º dia seguido de manifestações, como você falou. A gente está gravando isso mais ou menos umas 3 da tarde, que é o horário onde começa a segunda... Normalmente as manifestações acontecem em 2 momentos de cada dia, né? De manhã costumam marchar os sindicatos. Hoje de manhã aqui passou, onde eu moro, aqui em Valparaíso, é perto do centro da cidade, então a manifestação passa bem embaixo da minha janela, né? E essas são as manifestações que costumam ser com menos confrontação com a polícia. De tarde, que é mais ou menos 3, 4 da tarde, começam a vir as manifestações de grupos estudantis e tal, que é onde começa a ter mais confronto, mais bomba de gás lacrimogêneo e tudo mais. E isso acontece praticamente todos os dias. Aí A em gente pode... Valparaíso também a Aqui em repressão é violenta. Valparaíso, em Santiago, nas principais cidades do país acontece isso. Valparaíso, acho que depois de Santiago é a que tem mais conflitos diretos com a polícia, né? Concepción também. Essas são as 3 cidades onde as manifestações têm sido mais confrontacionais, né, entre manifestantes e policiais. Em outras cidades tem, mas um pouco menos. Dá a impressão de que essas manifestações têm perdido um pouco de convocatória depois do acordo. Apesar de que a gente teve a manifestação de sexta-feira passada, que foram horas depois, e que teve teve um bom número de participantes, mais de 200 mil, mas de sábado em diante, o número de pessoas presentes nas ruas foi muito menor, né? Normalmente as manifestações das sextas-feiras costumam ser as maiores. Então acho que amanhã, a gente está gravando isso numa quinta, né? Nesse dia 22 de novembro, a gente vai ver se essa força de convocação dos manifestantes continua sendo muito forte ou se já começamos a ver uma diminuição desse apoio nas ruas, né? O apoio à ideia de Assembleia Constituinte e outras mudanças continua presente, e isso você pode ver nas pesquisas e tal. Mas nas ruas, talvez, isso possa começar a diminuir a partir dos próximos dias. Porque existe a proposta de fazer um referendo sobre a convocação ou não de constituinte daqui a 6 meses, uma proposta feita pelo Pinheira. É isso. Exatamente. Essa proposta não foi exatamente feita pelo Pinheira, foi parte da direita que propôs um processo constituinte. O Pinheira ele lançou o processo constituinte no domingo 10 de novembro, mesmo dia do golpe de Estado na Bolívia, né? Essa ideia de processo constituinte do Pinheira não contava com a possibilidade de uma Assembleia Constituinte, ele pensava numa reforma constitucional dentro do Congresso, né? Tanto que ele, no momento, ele chamou de Congresso Constituinte. Porém, dias depois, parte da direita convidou os grupos da centro-esquerda, né, que era a antiga Concertação, onde está o Partido Socialista, o Partido Democrata Cristão, para uma negociação dentro do parlamento, né, com os
deputados e senadores para um acordo político para esse processo que envolvesse, essa foi a exigência por parte da centro-esquerda, que envolvesse a possibilidade de uma Assembleia Constituinte. O que esses parlamentares socialistas e democratas cristãos queriam era que o processo começasse com um plebiscito, que é o que você falou que vai acontecer em abril, né? Que vai definir se esse processo vai ser o que eles chamaram de convenção constitucional, que na prática seria como uma Assembleia Constituinte. É estranho que eles não tenham querido usar o nome Assembleia Constituinte, e muita gente desconfia dessa mudança de nome e tal. A segunda proposta é o que eles chamaram de Convenção Constitucional Mista, o que é muito estranho, o que torna mais estranho, na verdade, porque os nomes são muito parecidos, né? Um se chama Convenção Constitucional, e é uma Assembleia Constituinte como costuma ser, com figuras que não são do meio político, e o outro se chama Convenção Constitucional Mista, que inclui 50% de participantes desse mundo social, né, representantes de organizações sociais, movimento feminista, grupos indígenas, sindicatos também, e os outros 50% seriam representantes do parlamento, deputados e senadores já eleitos e que formariam parte da outra metade desse grupo que formaria a Assembleia Constituinte, a Convenção Constitucional, perdão. Então, o plebiscito vai decidir isso. Qual das duas fórmulas será usada para se chegar à nova Constituição? Agora, tem uma certa dúvida sobre a profundidade desse plebiscito e sobre a profundidade dessa reconstrução constitucional, para a gente não usar nenhum dos termos que estão em jogo aí por enquanto, porque por conta da questão de ter 2/3, 3/5 ou metade para aprovar esse texto. Como é que está essa discussão? Porque isso é uma polêmica que atravessou o Chile, chegou aqui, o Breno Altman, que é diretor da Opera Mundi, escreveu que aceitar uma constituinte com maioria de 2/3 seria uma traição. Como é que está essa discussão aí? O ponto defendido pelo Breno é bem importante para o debate, porque existe também aqui no Chile uma dúvida a respeito disso. Horas depois do acordo que foi assinado na madrugada de quinta para sexta da semana passada, né? Na madrugada de 14 para 15 de novembro, o debate foi justamente a respeito disso, e muitos advogados constitucionalistas que são historicamente defensores da Assembleia Constituinte disseram que o acordo era um acordo positivo, porque ele, apesar de ter esse quórum de 2/3, ele seria feito a partir de uma folha em branco, como eles disseram. Eles usavam esse termo para dizer que o acordo ele sepultava de uma vez por todas a atual Constituição, que é a Constituição imposta pelo ditador Augusto Pinochet em 1980. Essa foi a versão que eles defenderam, né? E que a partir de então, embora exista esse quórum mínimo de 2/3, ele não seria um obstáculo. É importante destacar isso daí, porque esse quórum mínimo de 2/3 sempre foi um problema para aqueles que defenderam o fim da Constituição chilena. Esse quórum, na Constituição do Pinochet, você tem não só esse quórum, como também um quórum de 3/5. Dependendo de que tipo de reforma você faz na Constituição, essa Carta Magna atual estabelece esse quórum mínimo, seja de 2/3 ou seja de 3/5, para poder fazer alterações. Todas as iniciativas para tentar mudar a Constituição até hoje esbarraram nessa cláusula. Só que, ao se fazer uma Constituição numa folha em branco, como estavam defendendo até então os advogados constitucionalistas, eles achavam que esse quórum já não seria tão daninho, porque, segundo eles, você, ao não ter uma maioria numa possível votação sobre determinada matéria, essa matéria ficaria sem uma lei constitucional específica, e, a partir de então, o próximo Congresso teria que criar uma lei. Suponhamos que não exista uma lei constitucional aprovada pelo quórum de 2/3 sobre o direito à saúde. Então, se não existe uma lei constitucional sobre a saúde, ficaria a cargo do próximo Congresso criar uma lei específica para a saúde. Essa era a versão que estava rolando até a terça-feira agora, dia 19 de novembro,
quando um senador de direita, um dos senadores mais importantes da direita, que é Andrés Alamán, né, do mesmo partido do presidente Sebastião Pinheira, ele levantou a teoria, que foi a teoria defendida pelo Breno no artigo dele no sábado, de que, no caso de não haver uma aprovação de uma lei dentro do quórum de 2/3, o que fica valendo não é um vazio constitucional, e sim fica valendo a mesma matéria como ela está disposta atualmente na Constituição do Pinochet. Ou seja, baseado nessa ideia, todas as leis que não forem aprovadas pelo quórum de 2/3 vão manter as leis que estão aprovadas agora na Constituição, e isso sim seria como a traição que o Breno estava... Né? Isso seria não fazer a reforma constitucional. Exatamente, E no final acabaria sendo mais uma reforma constitucional que uma Assembleia Constituinte, né? Porque uma Assembleia Constituinte, você imagina que é algo que você, como os caras estavam falando antes, você fazia desde o zero, você fazia toda uma Constituição nova. E dentro desse processo, como está dizendo esse senador Andrés Alamán, na verdade você vai apenas reformar algumas das leis, né? Aquelas que tiverem uma aprovação de 2/3, né? E aí você fica até na dúvida se vai poder ser feita, se poderão ser feitas, se poderá haver acordo de 2/3 em muitas dessas matérias. É muito provável que não, né? Porque a direita provavelmente vai fazer a campanha dela para poder, pelo menos, manter o máximo possível das determinações da atual Constituição. Vitor, como é que as ruas recebem toda essa discussão que é quase tecnocrática sobre a Constituinte? Eu acho que existe um clima de que existe um clima de certa desconfiança com relação a esse acordo. Acho que muitas pessoas se sentiram esperançosas com ele, porque no sentido de que querem que que toda essa luta que está sendo feita no Chile durante essas últimas semanas se transforme em algo concreto, né? E no momento de que existe, pelo menos, a esperança de que isso possa gerar um plebiscito que crie uma verdadeira Assembleia Constituinte, acho que muitas pessoas acharam que esse caminho pode ser correto. Tem muitas outras também que estão desconfiando dessa possibilidade, e as declarações do Alamán acho que podem ter ligado certos alertas a respeito disso. Acredito que nessa manifestação do dia 22, a gente pode ter um termômetro mais claro a respeito de se as pessoas realmente estão confiando nessa saída criada pelo acordo ou não, né? Mas a própria classe política chilena está dando poucas certezas para que essas dúvidas sejam dissipadas, né? A partir do momento que um dos senadores mais próximos do Pinheira, né, levanta a possibilidade de que a Constituição do ditador continue estando vigente em muitos dos seus artigos, né, essa dúvida passa a ser pertinente. Ô Vitor, no meio da rebelião do Chile, explodiu o golpe de Estado na Bolívia. Qual é o impacto da Bolívia na vida chilena nesse caso? Tem algum? Ou o Chile está um pouco pensando essas questões muito internamente? Olha, essa é uma questão interessante, porque, para dizer a verdade, eu vi muito pouco de figuras chilenas fazendo qualquer tipo de comentário a respeito do que acontece na Bolívia. À exceção do Partido Comunista e de alguns setores da Frente Ampla, não toda, mas alguns setores mais à esquerda da Frente Ampla, que se manifestaram qualificando o acontecido como um golpe de Estado, né, e condenando o que aconteceu, e inclusive exigindo que o governo atual não reconhecesse a atual presidenta autoproclamada Janine Áñez.
coisa que o governo realmente não fez, mas, na verdade, o governo chileno não tomou qualquer tipo de declaração oficial a respeito sobre se é ou não um golpe de Estado ou sobre se a presidência autoproclamada é ou não reconhecida pelo governo. Né? E não só o governo não fez isso, como também os partidos de direita, os partidos de centro, alguns partidos, por exemplo, como a Democracia Cristã, que fazem parte da aliança de centro-esquerda aqui, não tomou nenhuma posição a respeito. E eu acho que no caso da direita é mais também por uma questão de cautela, porque se a gente vê o cenário chileno, o próprio Piñera está sendo muito questionado. Vamos lembrar que acho que até desde as primeiras, não sei se é a primeira manifestação, sim, mas a partir do dia 29, 30 de outubro, as manifestações diárias passaram a levantar claramente a consigna de renúncia a Piñera, né? Então, que você comece a ter uma posição favorável a um golpe de Estado, como aconteceu na Bolívia, seria preocupante, e eu acho que eles estão... A direita está claramente tentando se distanciar desse assunto, simplesmente ignorar, fingir que não existe o que está acontecendo na Bolívia, né? E acho que é por causa disso. O Vitor, então, assim, para a gente encerrar, você acha que amanhã, ou seja, a gente está gravando na quinta, o programa deve ir ao ar na sexta de manhã. Nesta sexta é que está em jogo o futuro das manifestações aí. As manifestações de amanhã são centrais para determinar o que vai acontecer daqui para frente. Se o movimento continua com força nas ruas ou não. Outra coisa que também acho que pode desencadear maior mobilização nas ruas, ou especialmente nos tribunais de justiça, é a possibilidade de que os dois processos que já existem na justiça contra o Piñera, por responsabilidade dele nos crimes cometidos durante essas últimas semanas, né, consigam avançar. A gente tem que lembrar que são, até agora, números reconhecidos pelo Instituto Nacional de Direitos Humanos. Estamos falando de 24 mortes, estamos falando de 66 casos de estupro, violência sexual cometido por agentes do Estado, seja policiais ou militares, durante o estado de exceção decretado pelo Piñera. São 377 casos de tortura, 2.800 casos de pessoas feridas, sendo que dessas são 222 casos de lesões oculares. Muitos desses casos são de perda total da visão de pelo menos um olho, e há um caso de um estudante de psicologia que perdeu a visão dos dois olhos, né? Além de mais de 26 mil detenções, das quais pelo menos 5 mil o Instituto Nacional de Direitos Humanos considera prisões ilegais, né? Todos esses casos também já estão sendo analisados por observadores da Organização das Nações Unidas, que foi a missão enviada pela ex-presidenta chilena Michelle Bachelet, que é alta comissária dos Direitos Humanos da ONU, e também essa semana passou por aqui uma missão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, o Piñera está sendo avaliado interna e internamente aqui no Chile, por tribunais aqui do Chile, em 2 processos que estão sendo movidos contra ele, e no exterior por organismos de direitos humanos. E isso pode, se algum desses processos colocar efetivamente o Piñera no banco dos réus, isso pode ser um problema para ele, sem contar também que tem uma acusação constitucional que foi protocolada essa semana, a Frente Ampla e o Partido Comunista, que estão expulsando essa iniciativa, que pode gerar a destituição do Piñera do seu cargo. É um processo muito parecido com o do impeachment, que também precisa de 2/3 para ser aprovado. Não sei se a oposição vai ter votos suficientes para isso. Acho que na Câmara sim, mas no Senado acho que eles não têm essa votação. Mas, de qualquer forma, o Piñera também está com o mandato dele por um fio, e diferente do que aconteceu com o Evo Morales, dentro do procedimento legal, né? Porque estamos falando de crimes de responsabilidade do presidente com relação à vida de cidadãos chilenos que estavam se manifestando pacificamente. E no caso do Chile, as pessoas talvez não tenham no Brasil uma percepção tão clara. A polícia repressiva que combate manifestações, que impede a realização desses encontros, ela é federal, né? Quer dizer, ela é ligada ao poder central.
Sim. Não é o poder provincial que coordena essas polícias. Então, é sob responsabilidade do Pinheira mesmo em todas as cidades do Chile. Exatamente. A polícia militarizada aqui, que se chama Carabineiros, que funciona como a polícia militar no Brasil, ela está sob o comando do ministro do Interior, que é... O Chile não tem vice-presidente. Quem atua como vice-presidente é o ministro do Interior. É um super-ministro aqui do Chile, e ele é ministro do Interior e Segurança Pública. Então, ele manda nos Carabineiros, ele manda na Polícia de Investigações, que é como a Polícia Civil aqui do Chile, né? E também Polícia de Fronteiras. E, no caso, o ministro do Interior, que foi o ministro durante o estado de exceção, André Chadwick, ele também está sendo processado junto com o Pinheiro. Então, o processo é para os dois. No caso do processo de destituição, ele não está, porque ele já foi substituído por um outro ministro. Mas, no caso dos processos nos tribunais, ele também responde como responsável pelos crimes cometidos. Ô, Vitor, você ficou sabendo que aqui a Assembleia de São Paulo marcou, e agora já está desmarcando, uma homenagem para o Pinochet? Alô, peraí que cortou aí um pouco. Você ficou sabendo que a Assembleia de São Paulo marcou uma homenagem para o Pinochet para o dia 10 de dezembro e agora acabou de ser cancelada? Sim, fiquei sabendo. É lamentável que esse tipo de coisa aconteça, né? Porque, muito embora seja o aniversário da morte do ditador, né? Ele morreu no dia 10 de dezembro de 2006, né, também é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, né? É dessas ironias da vida que o ditador tenha falecido no Dia Internacional dos Direitos Humanos, né? Mas não deixa de ser uma grande provocação. Aqui no Chile já teve iniciativas parecidas com isso, mas foram bem individuais, assim, de parlamentares que se levantaram durante uma sessão que não tinha nada a ver com homenagem ao Pinochet, mas o cara fez o gesto dele pessoal de homenagem e tal. E foi, no caso, esse senador se chama José Urrutia, ele foi depois mandado para a Comissão de Ética aqui do Parlamento, por causa desse tipo de iniciativa pessoal, e os próprios colegas dos partidos de direita criticaram ele por ter feito isso, né? E aqui também houve, por parte da imprensa daqui, a condenação a respeito disso, até porque não colabora em nada com a própria causa da direita, que tenta resguardar alguma coisa do legado do Augusto Pinochet, com a premissa de que isso tem que estar distanciado da figura dele em si, né? Então, quando uma força política de qualquer outro país, ainda mais um país próximo como o Brasil, evoca novamente a figura do Pinochet, isso joga contra todo um relato que a direita chilena tenta reconstruir para salvar a ideia de que o Pinochet foi um ditador sanguinário, a constituição dele foi ruim, mas tem certas coisas que a gente deve resguardar do modelo econômico, né? Acho que não favoreceu a ele nem um pouco. O PSL do Bolsonaro, na sessão paulista, envergonha os chilenos de envergonha até a direita chilena, eu acho. Ô, Vitor, muito obrigado por essa conversa. Eu acho que ela foi super esclarecedora. Todo mundo está acompanhando o processo de confrontação latino-americana, né, que se dá de muitas frentes, no Equador, no Chile, na Bolívia, na Argentina e agora na Colômbia também, né? Hoje a gente está tendo uma greve geral massiva lá. A gente precisa conhecer esses detalhes e como editor do Opera Mundi, queria agradecer a sua participação aqui. Eu que agradeço a participação, o convite, a possibilidade de estar participando. Muito obrigado aí e um abraço a todos. Obrigado, e queria convidar quem assistiu a fazer uma contribuição solidária, a fazer uma assinatura solidária de Opera Mundi em www.operamundi.com.br/apoio. É com esse dinheiro que a gente mantém o nosso trabalho, mantém as nossas atividades no YouTube, no Facebook, no Twitter, no site, no Instagram, no podcast. A gente trabalha o tempo inteiro aqui para trazer informações sobre a América Latina na perspectiva progressista. Valeu, Vitor, até mais. Valeu, um abraço, tchau, tchau.